convido a ler a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 3. Vamos meditar nessas palavras poderosas. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: mas depois do segundo véu está o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório. Louvado seja Deus. Aqui lemos então esta palavra, amigo ouvinte, e quando nós entendemos o significado do tabernáculo, então nós entendemos que o tabernáculo ou o templo é um protótipo dos planos de Deus, em que o templo, o verdadeiro templo, Deus apontava para a pessoa, para o ser humano. Quando nós vemos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ali fala do corpo, da alma e do espírito. Então, quando nós vemos a repartição do templo, quando Deus então deu o projeto para o seu servo Davi, do templo, que havia o átrio exterior, o átrio dos sacerdotes, né? O lugar santo e o lugar santíssimo. Então havia o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então isto era um protótipo, um modelo daquilo que Deus iria realizar no futuro. E aí nós entendemos que o plano de Deus era que Deus viesse a atuar na vida da pessoa diretamente, fazer morada na vida da pessoa. E aí nós vemos 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Ali fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então você vai entender, amigo ouvinte, a repartição do templo, a repartição do tabernáculo, como funcionava naquele tempo. Então, quando nós estudamos a tricotomia, o corpo, a alma e o espírito, então nós vamos entender que a arca do concerto ficava no lugar santíssimo, ficava no lugar mais sagrado. E como nós vivemos hoje, em espírito e em verdade, então nasce em nossos corações o desejo, e o Espírito Santo ele começa a trabalhar na vida do homem, na vida da mulher, a partir do seu coração. E aqui nós vemos então que o lugar santíssimo representa o lado espiritual, ou que seja, inicia uma nova fase a partir da era do Espírito Santo, a partir do tempo da graça. Aí nós passamos a viver em espírito. E aí nós vemos que ali estava o tabernáculo, e no lugar santíssimo estava a arca do concerto. A arca do concerto, toda revestida com ouro por dentro e por fora, que representa o coração do homem transformado, o coração do homem convertido. E aí nós vemos então a maravilha que há dentro da arca do concerto. O que nós encontramos dentro da arca do concerto? Nós encontramos aqui o vaso de ouro que continha o maná, que representa o alimento espiritual e que está dentro da arca do concerto. E nós encontramos também a vara de Arão. Quando era apenas vara, não produzia frutos, não tinha flores, não tinha nada, pois era uma vara seca. A vara de Arão era uma vara seca, mas chegou o momento que floresceu com o poder de Deus. Aí nós vemos então a vara que havia florescido. E aí então nós entendemos antes da conversão e depois da conversão do homem. Então a vara representa o homem no tempo da sua sequidão, sem o Espírito Santo,
Mas chegou o momento que esta vara conheceu o maná, conheceu a palavra de Deus, e aí floresceu, e aí tem os seus frutos espirituais, e aí ele tem então os dons espirituais na sua vida, e que também está dentro da arca do concerto, que é toda revestida de ouro por dentro e por fora. Bendito seja o nome de Jesus. E aí nós vamos prosseguindo, amigo ouvinte, e nós vemos as tábuas do concerto. Dentro da arca nós vemos as tábuas do concerto, ou que seja, a lei estava ali também dentro da arca do concerto. Então nós temos o maná, temos a vara de Arão e temos as tábuas do concerto dentro da arca. E aí nós temos uma bênção especial, uma proteção especial. Em cima estavam os querubins da glória. E aí então os querubins, os anjos do Senhor, eram então encarregados de guardar, de proteger aquela preciosidade, proteger então a arca do concerto com toda essa riqueza que estava dentro. Então os anjos tinham um dever especial para guardar aquilo que estava dentro da arca do concerto. E aí então nós entendemos esta preciosidade, amigo ouvinte, e tudo isto é o homem transformado. O homem que guarda tudo isso no seu coração, então ele tem o privilégio de ter a guarda, ter uma escolta dos céus, uma proteção especial dos céus. E aí eu te pergunto, amigo ouvinte, você quer ter uma proteção especial dos céus? Você quer ter uma guarda especial de anjos, dos anjos do Senhor? Então você precisa conhecer estes desígnios, você precisa entender estas palavras que estou pregando e saber que Deus pode também transformar o teu coração, e dentro do teu coração então ser guardado tudo isto que estou falando. Nós vemos o profeta Jeremias no capítulo 31 e versículo 33, ele profetizou dizendo que haveria tempo, que chegaria tempo, amigo ouvinte, em que a palavra de Deus não seria mais escrita em tábuas de pedras. No capítulo 31 e versículo 33 diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja Deus. Então aqui o profeta Jeremias, ele profetizou o fim da lei de Moisés, e aí ele disse que a lei estaria então escrita no interior, no coração do homem, e chegou o tempo que isto realmente aconteceu. Mas para isto nós precisamos entender, amigo ouvinte, que nós precisamos guardar a palavra de Deus, nós precisamos guardar o maná, o alimento espiritual dentro dos nossos corações. Nós precisamos guardar dentro desta arca transformada, da arca do concerto, e saber que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem fazer morada. E aí eu te pergunto, amigo ouvinte, você quer vencer na vida? Você quer ter êxito espiritual e também material? Então guarde a palavra de Deus dentro do teu coração, e aí você vai ter então uma proteção especial. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Nós temos uma proteção especial, amigo ouvinte. Nós vemos Salmos capítulo 91 e versículo 11: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Isto, amigo ouvinte, é para nós entendermos que nós prosperamos em tudo, que os anjos do Senhor se acampam aos nossos derredores, porque nós guardamos a palavra de Deus. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos atraentes, não é porque nós somos intelectuais,
Não é porque você é doutor, não é porque você é analfabeto, não é porque você é gordo, não é porque você é magro ou magra, não é por nada disso que Deus se interessa por você. Não é por isso que Deus coloca anjos para te guardar, mas Deus coloca anjos para te proteger por um único ponto, porque você guarda a palavra de Deus. Não importa quem seja você, não importa quem seja a pessoa, o que para Deus interessa é que ele venha a enxergar a palavra de Deus guardada no teu coração. E aí você se torna então uma pessoa especial para Deus. Aí você se torna, amigo ouvinte, a menina dos olhos de Deus. Aí você se torna a pupila dos olhos de Deus. E aí então ele te guarda, então ele te protege, e você não tropeça em pedras, e você vai pelo deserto vencendo todas as barreiras, porque Deus peleja por ti. Ele coloca anjos à tua disposição para te guardar poderosamente. Então eu te pergunto, você quer vencer na vida? Você quer prosperar na vida? Então guarde a palavra de Deus no teu coração. Você quer prosperar no teu ministério, na tua obra, no teu trabalho, na tua família, no teu casamento? Você quer prosperar, amigo ouvinte? Então guarde a palavra de Deus no teu coração. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Então esse era o plano de Deus, amigo ouvinte. Esse era o plano de Deus para a nossa vida, para nós guardarmos a sua palavra, o maná em nossos corações, guardar tudo isto em nossos corações. E aí nós temos uma bênção especial, a garantia do sucesso, a garantia da prosperidade. Salmos capítulo 19, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então a garantia maior, amigo ouvinte, é a garantia da salvação, pois quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós temos a garantia da salvação. Não fazer loucuragem, não pecar, não entristecer a Deus, mas em torno disso nós temos também todas as bênçãos que Deus guarda para nós. Então nós temos esta palavra guardada em nossos corações, e aí nós prosseguimos a cada dia vencendo, porque Deus se interessa em guardar a menina dos seus olhos de maneira especial. Nós vemos a palavra de Deus em 2 Reis capítulo 6 e versículo 15. Estava o moço de Eliseu, Geazi, estava preocupado, pois ele viu o exército sírios ao derredor dos seus acampamentos, e ele não sabia o que fazer. E a palavra de Deus diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos um fato, uma história registrada, amigo ouvinte, de que aquele moço não sabia o que fazer, mas Eliseu, com fé, com seu olho da fé, ele ora a Deus, e Deus abre o olho daquele moço, e ele enxerga então os montes, aqueles cavalos e aquelas carruagens de fogo, os carros de fogo estavam nas nuvens, nos montes. Eram os anjos do Senhor guardando o seu servo, guardando Eliseu e guardando também o moço de Eliseu. E aí então os sírios não puderam fazer nada, pois Deus guarda a menina dos seus olhos, Deus guarda a pupila dos seus olhos. E assim nós sabemos, amigo ouvinte, que quando nós temos o compromisso com Deus, muitas vezes nós passamos por provas, mas nós, por fraqueza humana talvez, nós nos atemos
em todas as vezes que nós fracassamos, mas poucas vezes nós lembramos as inúmeras vezes que Deus nos levantou. Como é tendência humana, amigo ouvinte, de nós lembrarmos das coisas negativas e não lembrarmos das coisas positivas. E quando nós olhamos para as inúmeras bênçãos que Deus nos concedeu, então nós sabemos que Deus nunca nos abandonou. Nos momentos de fraquezas, como este moço, ele não enxergava, quem sabe, a sua fé havia esgotado, mas havia um homem de Deus que orou a Deus, e aí Deus intercedeu por aquele moço, e ele pôde novamente abrir o seu olho e ver quem é que pelejava realmente por Israel. E aí ele viu então aqueles cavalos e carros de fogo, e o seu ânimo então ali inicia, aumenta novamente, e aí prosseguiu a jornada, prosseguiu então lutando por esse mundo afora. E aí nós precisamos entender isto, amigo ouvinte, que se nós somos o templo hoje do Espírito Santo, e nós guardamos o maná que representa Cristo, que nós guardamos então a vara que havia florescido, guardamos a lei escrita em nossos corações, então nós temos uma escolta especial em nossas vidas, em nossas famílias, aos nossos pertences. Nós temos os anjos que estão 24 horas, porque se não fosse a proteção de Deus, se não fosse a proteção do Deus vivo de Israel, nós seríamos com certeza tragados pelos nossos inimigos, nós seríamos derrotados pelos nossos adversários. E se eu estou em pé ainda, se você está em pé ainda, é porque Deus nos guardou até o dia de hoje, e nós seremos abençoados e vitoriosos no dia de amanhã, no dia vindouro. Os desafios vêm, mas uma coisa, amigo ouvinte, nós precisamos abrir os nossos olhos e saber que nós só temos um compromisso, e esse compromisso é guardar a palavra de Deus nesta arca revestida de ouro por dentro e por fora, guardar a palavra e aí descansar tranquilamente, pois aqueles querubins tinham o compromisso de guardar no templo, de guardar no lugar santíssimo. E aí hoje o lugar santíssimo, então nós podemos entender que está na pessoa, está em nossos corações, e nós guardamos de maneira especial. É claro, há também outras interpretações, não nos atemos apenas numa linha de pensamento, pois o templo inúmeras vezes também representa a própria pessoa de Jesus, pelo sacrifício, o sacrifício que era oferecido no templo. Mas nós vemos esse lado que é muito importante para mim e muito importante para você, amigo ouvinte. Então você que ainda não deixou o Espírito Santo transformar o teu coração, então é momento, amigo ouvinte, você que não é crente ainda, você precisa deixar o Espírito Santo transformar o teu coração, transformar o teu coração de pedra em coração de ouro, em coração todo revestido de ouro por dentro e por fora, que representa o Espírito Santo atuando no teu coração, pois o ouro muitas vezes representa o Espírito Santo, e o Espírito Santo precisa transformar o teu coração, transformar a sua vida, e aí você deixar então de ser um fracassado, você deixar de ser um derrotado. Muitas vezes você não entende por que tanta luta, por que tantas provas, por que vem tantos ventos na sua vida, mas chegou o momento de você entregar a sua vida, entregar o seu coração para Deus e deixar que o Espírito Santo transforme o teu coração, e você guardar então tudo isto no teu coração, guardar o maná, que é o alimento vivo. Jesus, ele disse: eu sou o maná vivo que veio do céu, aquele que come desse maná não morre. Aqueles que comeram o maná no deserto, aqueles morreram, mas aquele que come do pão vivo que veio do céu, então terá vida eterna, terá uma vida de plenitude, uma vida de prosperidade, de amor, de esperança, uma vida transformada.
É isto que precisa na vida do homem. A pessoa precisa entender que a transformação é necessária. Precisa haver uma transformação na vida do homem, na vida da mulher. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. João capítulo 6 e versículo 47 diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Então está aqui o maná dentro do coração, dentro da arca do concerto. E você precisa disso, amigo ouvinte. Você que está desanimado, quem sabe você já é crente, quem sabe você já é convertido e já não sente mais a presença de Deus. Será que você está guardando a palavra de Deus dentro da arca do concerto, no teu coração? Será que você está guardando? Será que você está fazendo tudo certinho? Então tome cuidado, então guarde, então deixe o Espírito de Deus trabalhar na sua vida e os anjos de Deus guardar por onde quer que você ande, no seu trabalho, na rua, onde quer que você vá, no colégio, na sua casa, onde quer que você ande, amigo ouvinte. Então os anjos de Deus estejam contigo. Não perca esta oportunidade. Salmos capítulo 34 e versículo 7 diz que o anjo do Senhor se acampa ao derredor daqueles que o temem. Então aí está a prova viva de que nós temos realmente a guarda, a escolta, uma proteção especial. Você é mais ilustre, amigo ouvinte, do que o próprio presidente. Você é mais ilustre do que o próprio presidente dos Estados Unidos, ou outros homens eruditos, homens poderosos, aqueles que têm atiradores de elites, aquele que tem o exército, a aeronáutica, a marinha, todos empenhados em escoltar um homem famoso, uma pessoa famosa. Eu te digo que você é mais ilustre do que os homens da terra, os ilustres homens que têm esta prerrogativa, pois o que você tem são anjos. O que você tem na sua vida, na sua guarda, na sua proteção especial, são os anjos de Deus. Os anjos poderosos é que te guardam. Então você é mais ilustre, é mais importante do que qualquer pessoa, renomada. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Então nós temos aqui esta palavra poderosa para a nossa meditação, para a meditação de todos os ouvintes, para que nós possamos saber que Deus requer apenas uma coisa de nós. Ele requer a obediência e guardar a sua palavra dentro dos nossos corações e praticá-la e nos alimentar a cada dia deste maná e saber que Deus, Ele tem um plano especial para mim e também para você. Basta apenas crer, amigo ouvinte, basta apenas você entregar tudo para Deus e aí você ser então uma bênção nas mãos de Deus, uma bênção nas mãos de Deus, para que você possa prosperar em tudo. E eu falo em tudo mesmo, amigo ouvinte, não somente no seu ministério, não somente espiritualmente, mas também materialmente, pois Deus, Ele principalmente, Ele nos concede a salvação da nossa alma, Ele nos concede prosperidade espiritual e consequentemente vem as bênçãos materiais, pois nós precisamos das bênçãos materiais, mas Deus, Ele quer primeiramente nos dar as bênçãos espirituais, e para isso nós guardamos a palavra de Deus. Para isto você precisa guardar a palavra de Deus, para sermos as bênçãos nas mãos de Deus, para sermos então a genuína menina dos olhos de Deus.